Muito bom dia, agronegócio. Segunda-feira, 13 de abril de 2023. Agora são 8 horas e 50 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a abertura de mercado pelas redes sociais do Notícias Agrícolas e também pelo noticiasagricolas.com.br, Instagram, YouTube, Facebook, tudo já ao vivo, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Senhoras e senhores, a gente vai começar a semana já quente, né? Os destaques ali vêm, claro, do âmbito e do cenário geral do petróleo. A gente vai detalhar essa situação. Começou abril, o agronegócio está muito tenso e preocupado com a possibilidade da intensificação das invasões pelos representantes ali do MST às propriedades privadas, seguindo a tradição do chamado Abril Vermelho, realmente trazendo uma preocupação bastante grande. Enfim, a gente vai destacar aqui alguns pontos, fora a alta das commodities de forma generalizada nesta segunda-feira e mais uma nova rodada de $1 específico para o agro lá na Argentina. Dessa vez não tem nenhum produto específico, não. Vamos falar de todo o agronegócio. Pois é, então já a gente tem essa informação para ti também. Então continue conosco por aqui, que a gente tem para te lembrar sempre o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e o apoio de Letícia Guimarães, que garante ali a nossa interatividade, certo? Então vamos juntos trazer essas informações para vocês. Mandem os seus questionamentos, mandem as suas perguntas, dúvidas, críticas e sugestões, que a gente quer ouvir vocês e buscar entender aquilo que vocês precisam saber mais ainda, né? Se eu não trouxer algum assunto específico, se faltou alguma coisa, mandem para cá e a gente vai trazendo para vocês, tá certo? Bom, vamos começar então com os preços, como a gente sempre faz, né? Ali a nossa rodada de preços. Bolsa de Chicago para a gente começar. Soja, $15,16 no contrato maio, 0,7% de alta. O milho sobe 0,9% para $6,66 por bushel. O trigo, $7,06 com 2% de ganho na manhã desta segunda-feira. Ainda na Bolsa de Chicago, nós temos altas naturalmente para o óleo de soja de 2% para 56 centos mais 62 por libra-peso, e para o farelo de soja mais timidazinha, 0,09% de alta para $466,40 por tonelada curta, tá? Nós vamos agora para soft commodities negociadas na Bolsa de Nova York. Açúcar subindo forte, 1,4% para 22 centos mais 55 por libra-peso, superando, portanto, o patamar dos 22 centavos. O café tem alta de 2,6% para $1,74 mais 9 por libra-peso. O algodão tem alta de 0,8 para 83 centos mais 48 por libra-peso. O petróleo, esse sim, a estrela da segunda-feira, a estrela do dia, já disparadíssimo, chegou a subir mais de 8% logo no começo dos negócios, né, na noite de domingo, nessa transferência de domingo para segunda, quando os mercados reabrem, e agora o WTI subindo 6,5% para $80,58 por barril, enquanto no WTI, no Brent, nós temos alta de 6,3% para $84,92. O gás natural cai 6,4%, o ouro sobe 0,4%, a prata cai 0,05% e o cobre cai 0,3% na manhã desta segunda-feira. Enquanto tudo isso acontece, nós temos o dólar index caindo 0,2%. Bom, antes da gente desdobrar os mercados agropecuários, a gente vai entender um pouquinho do financeiro e também como fecharam as cotações na Bolsa de Dália no levantamento da Agrinvest Commodities por Eduardo Vanin, analista do Complexo Soja lá da consultoria. O farelo fechou em alta, o óleo de soja em alta, o milho caindo um pouquinho, o suíno vivo caindo de forma um pouco mais expressiva. No resumo da manhã de Eduardo Vanin, ele diz: bolsas de lado, China em leve alta, petróleo em alta de 5,5% a $80 por barril, máxima do dia já marcou $81,69, já intensificou um pouquinho também essas altas, né? Ele traz aqui também a condição ali da produção de petróleo. O PMI da indústria da China veio abaixo do esperado, ouro em leve queda, analistas discutindo como a alta do petróleo
vai impactar na economia global, vai um tiro certo no coração da inflação, sem dúvida nenhuma. Na agenda da semana, o mercado de trabalho americano, grãos subindo na CBOT, a Argentina divulgará os detalhes do agrodólar e clima benéfico para a safrinha para os próximos 7 dias. Nos Estados Unidos, muito frio e muita chuva, algo que a gente vai detalhar e te trazer também aqui as condições ali também de diferença, o que pode acontecer a partir de agora, tá? De qualquer forma, minha gente, hoje é um dia para a gente ter muita atenção. Vamos começar, então, a trazer aqui as nossas manchetes, a detalhar as situações. Eu vou só pedir para o nosso time dar uma checada, saber se o Instagram já voltou, né? Me parece que por lá a transmissão caiu, mas a gente está buscando aqui retomar, portanto, pelo Instagram também. Enquanto isso, vamos conversando pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo nosso site, noticiasagricolas.com.br, que eu te adianto e te reforço. Quer mandar suas perguntas, suas opiniões, suas dúvidas? Mande para nós por aqui e a gente vai trazendo todas essas condições aqui para quem nos acompanha, tá certo? Fiquem à vontade, as linhas de comunicação estão abertas, é justamente para isso. Bom, vamos, portanto, para o nosso primeiro assunto e, portanto, para a nossa necessidade de entendimento, né, que é o que está direcionando aí todos os demais mercados, que é o corte anunciado pela OPEP, a Organização dos Países Produtores Exportadores de Petróleo, a OPEP+, né, com essa condição, né, de corte. Foi um choque para o mercado, mas a OPEP veio e trouxe essa informação. Então, ouça. A Arábia Saudita e outros produtores de petróleo da OPEP anunciaram neste domingo cortes voluntários em sua produção, com o Riad dizendo que reduzirá a produção em 500 mil barris por dia, tá? 500 mil barris por dia, de maio até o final de 2023. Até o final de 2023, segundo informou a mídia estatal. O vice-primeiro-ministro da Rússia também disse que Moscou estenderá um corte voluntário de 500 mil barris por dia até o final de 2023. Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Iraque, Omã e Argélia disseram que cortarão voluntariamente a produção no mesmo período. Naturalmente, ninguém vai querer ficar de fora. Os Emirados Árabes Unidos disseram que reduziriam a produção em cerca de 144 mil barris por dia. O Kuwait anunciou um corte de 128 mil, enquanto o Iraque disse que reduzirá a produção em 211 mil. Omã, 40 mil barris por dia. Argélia, 48 mil. O Ministério da Energia saudita disse em um comunicado que o corte voluntário foi uma medida de precaução destinada a apoiar a estabilidade do mercado de petróleo. E claro que isso teve um impacto direto e imediato na reabertura dos negócios deste domingo para a segunda. Então, o mercado dessa segunda-feira ele é completamente positivo para os preços, né? Como eu disse, nós tivemos ali as cotações subindo cerca de 8%. Tão logo a OPEP fez esse anúncio e os negócios foram retomados. Agora a gente começa a ver todos os tipos de análises a partir desse ponto. Então, a gente está falando já de alguns economistas, especialistas, analistas e consultores do mercado de petróleo, falando já num barril retomando $100 nas próximas semanas, nos próximos meses. O Goldman Sachs, por exemplo, já aumentou a sua estimativa para os preços do petróleo em $5, levando a sua expectativa para $95. Nós não temos ali, né, uma preocupação por parte da OPEP de uma maior oferta de gás de xisto pelos americanos. A gente tem ali uma série de desdobramentos, né? Uma série de desdobramentos. Como é que isso impacta? Vamos fazer o seguinte, vamos por partes, né? Trouxemos esse corte, portanto, né, do petróleo, certo? Então, a principal informação é essa, né? A oferta será reduzida ali, aí a gente tem menos 500 mil da Rússia, menos 500 mil da Arábia Saudita e menos tantos, né, pouquinhos ali por parte dos demais produtores e exportadores. Essa é uma situação. Na sequência, vamos falar dos preços, né? O que a gente pode esperar para os preços? Vou pedir até para o Christian trocar aqui a nossa tela e trazer agora essa disparada das cotações. O que isso nos sinaliza, né? Isso mostra que a gente tende a ter ainda uma volatilidade muito intensa
no mercado de petróleo e nos demais mercados ainda muito agressiva até o final de 2023. Já estava previsto toda essa volatilidade, já estava no front, né? Ela já estava ali na conta, já se sabia que seria um 2023 turbulento. Deve ser mais ainda agora com a chegada dessa nova informação. Quando a gente olha nessa mexida fortíssima nos preços das energias, a gente está falando de uma possibilidade de se haver um impacto direto na inflação muito forte no momento onde os bancos centrais no mundo todo estão tentando conter os processos inflacionários. Houve alta nas taxas de juros, houve mudanças ali e ajustes nas suas políticas monetárias. Então, é mais um problema, é mais uma dor de cabeça para a contenção desses índices inflacionários que vão ajudar, inclusive, no futuro da economia global. Nós já sabíamos que estava fragilizado, 2023 era tido como um ano bastante agressivo para a economia do mundo, e assim deve se confirmar. Então, a gente tem realmente uma condição ali de entendimento, de buscar esse monitoramento, porque a gente ainda vai ter um susto atrás do outro, até positivo, né? Vai acabar sendo até positivo para algumas cotações, para alguns mercados, essa disparada nos preços do petróleo. Aí vamos para o nosso próximo destaque, que são as commodities em alta generalizada nesta segunda-feira. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, porque todas elas vão sentir, né? Então vamos começar com as que têm um relacionamento mais direto, como é o caso do açúcar, por exemplo. Com essa alta do petróleo, os futuros do açúcar negociados na Bolsa de Nova York, nesta segunda-feira, já sobem mais de 1% e já superam o patamar dos 22 centavos de dólar por libra-peso. Então a gente está falando, vamos abrir aqui a tela do açúcar, né? Maio, 22 centos mais 53 por libra-peso, 1,3% de ganho. O julho, mesma alta para 22 centos mais 12. O outubro, 21 centos mais 76. E o março, 21 centos mais 56 por libra-peso. Então, a gente está falando de altas de mais de 1% entre os futuros do açúcar. Por quê? A gente está falando de açúcar que tem a mesma origem do etanol, né? Então, a gente está falando de cana-de-açúcar, e ali a decisão das usinas de produzir mais etanol ou de produzir mais açúcar. Se você tem uma alta no petróleo, você tem uma alta na gasolina, você vai puxar os preços do etanol. As usinas tendem a produzir mais etanol, vão produzir menos açúcar, sobem os preços do açúcar por ter no front uma perspectiva de oferta menor. Percebe a correlação? É isso que tem que estar na tua conta, tá? Quando a gente estende isso para o milho, por exemplo, a gente está falando de milho nos Estados Unidos e 1/3 da produção de milho americana vai para a produção de etanol. A gente está falando de uma produção que nos Estados Unidos passa de 350 milhões de toneladas, e já a gente vai te trazer os destaques do USDA, você vai entender que tem uma projeção estimada aí para a área de milho, para a safra 23-24, e aí quando a gente pensa em altas no petróleo, alta das energias, alta do etanol de milho, alta do milho, e aí hoje os preços do milho estão subindo 1% aproximadamente na Bolsa de Chicago. A gente está falando de ganhos que variam aí de 6 a 8 pontos nos contratos mais negociados. Maio, 6 dólares e 66 centos por bushel. Julho, 6,44. Setembro, 5,83. Dezembro, 5 dólares e 71. Ainda falando de, perdão, energias, a gente está falando de altas de mais de 2% entre os futuros do óleo de soja negociados na Bolsa de Chicago. São 56 centavos mais 70 por libra na Bolsa de Chicago para o primeiro contrato, que sobe agora 2,2%. Então, são altas fortes. Nós temos os demais contratos também subindo bem, e os outros óleos, né, os demais óleos vegetais negociados mundo afora, também em alta. Também entendendo que a gente usa óleos vegetais para produzir energia, para produzir biodiesel. Na Malásia, por exemplo, na Indonésia, óleo de palma estourado para fazer biodiesel. Se aqui a nossa mistura vai começar a valer B12, lá a gente está falando de B20, B25, B30 em alguns locais. Então, óleos vegetais também em alta nesta segunda-feira. Hoje é a festa da alta das commodities, né? Uma loucura. Se petróleo está subindo tudo isso, naturalmente a gente vai ver, né, tudo subindo forte. Então, a gente está acompanhando. Você que está conosco aqui no Instagram, no YouTube, perdão, pessoal, vocês que estão acostumados a nos acompanhar pelo Instagram, hoje tivemos ali algum probleminha, mas parece que a gente já retomou. Se você prefere acompanhar pelo Instagram, estamos lá de volta, tá? Tivemos ali
um pormenor, mas já tudo normalizado, tá? Então, já voltamos. Bom, falamos então de açúcar, falamos de milho, falamos de óleos vegetais, vejo que sobe forte também. Algodão. Total e completa relação por conta das fibras sintéticas. Então, a gente tem o algodão agora subindo 1,01% para 83 centavos, mais 62 por libra-peso. E assim a gente vai ver os desdobramentos. E aí, claro que os mercados vizinhos todos são contaminados por esse otimismo entre as commodities, né? Porque se sobe o pai barra mãe de todas elas, e agora a alta de 6,6% no WTI, a gente vai ver tudo subindo na carona. Então, a soja tem 15 dólares e 18 com alta de 0,8% no primeiro contrato, que é o contrato maio, mas a gente vê os outros vencimentos mais distantes recuperarem patamares importantes. O julho, 14 dólares e 88, o agosto, 14,33, o setembro, 13 dólares e 57. Os contratos julho, agosto, no início da semana passada, eles tinham perdido o patamar dos 14 dólares, voltaram a operar na casa dos 13. E os mais distantes ainda tinham perdido os 13 e passando a operar nos 12 e um pouco mais. Voltaram, retomaram desde ontem e a soja vai intensificando as suas altas. Nesse momento, as altas variam de 10 a 12,5 pontos, tá? Então, a gente está falando de altas consideráveis. Até porque o trigo, minha gente, está subindo mais de 2% agora, 2,2%, para maio, 7 dólares e 6, julho, 7 dólares e 18, setembro, 7 dólares e 30, dezembro, 7 dólares e 48. E a gente viu essas cotações trabalharem abaixo dos 7 dólares por bushel também na semana passada. Então, a segunda-feira começou quente e abriu também. Então, é esse entendimento que a gente tem que ter, e esses mercados vão subindo ali na carona, tá? Então, tem perguntas sobre o mercado, quer saber um pouco mais? Vá mandando por aqui e eu vou fazendo essas análises com vocês, tá? Mas hoje, essas altas que a gente observa, elas estão muito atreladas às altas do petróleo, tá? Para os principais mercados, a gente está falando de uma, né? Não tem não tem muita mudança de cenário, tem mais para o petróleo e ela vai provocar essa situação. Já eu vou trazer os destaques do USDA e aí vocês vão entender um pouco mais também do que a gente está dizendo, tá? E aí vocês vão entender que as altas, no caso da soja, elas têm um pontinho a mais, tá? Então, por isso eu digo, tem perguntas, tem dúvidas, críticas, sugestões, vá mandando por aqui, tá? Que a gente vai te respondendo ao longo em que a gente vai trazendo essas condições. Então, para entender os mercados neste início de segunda-feira, é isso, é entender essa alta do petróleo. Claro que ao longo do dia aqui no Notícias Agrícolas, a gente vai desdobrar, vai ouvir os analistas e consultores, vai trazer mais informações para vocês e, claro, os impactos que isso vai continuar acarretando para o agronegócio brasileiro e mundial e também como isso vai pesar diretamente ali sobre o andamento da economia global, que é o mais importante nesse momento da gente entender, certo? Ótimo. Vamos para o nosso próximo destaque, que é a questão argentina, e a novidade agora é uma nova taxa de câmbio, mas dessa vez não para um produto específico, mas para todo o agronegócio argentino. Segundo as informações que partem das agências internacionais, principalmente as argentinas, o Ministério da Economia da Argentina vai implementar uma nova taxa de câmbio focada no agronegócio. O objetivo é do dólar agro, né? Agora não é dólar produto 1 ou 2, é o dólar agro, é aumentar as exportações, principalmente de soja e de outros produtos regionais. O anúncio foi feito pelo presidente da pasta ou pelo Ministério da Economia, pelo ministro da Economia, senhor Sérgio Massa, durante uma viagem a Washington, a capital americana, na semana passada. As informações partem do jornal Clarín. A novidade divulgada pelo governo argentino tem o objetivo principal de preservar as reservas da Argentina para cumprir as metas estabelecidas pelo FMI. Nós devemos ter novas informações e o detalhamento deste programa nesta segunda-feira, dia 3 de abril. Por enquanto, não se sabe ainda muita coisa, mas já é sabido que agora vem esse novo
tipo de câmbio, essa nova taxa, e o objetivo é captar ali cerca de 3 bilhões de dólares, né? Então a gente está buscando agora entender quando o Sérgio Massa vem trazer esses detalhes, quais serão os setores mais beneficiados. As primeiras informações dão conta de que serão 30 dias para a soja e 90 dias para outros produtos e economias regionais. Ainda segundo disse Massa, ao correspondentes, né, argentinos em Washington, da imprensa, trata-se de um programa para aumentar as exportações que pretende, de alguma maneira, facilitar o que se perdeu num ano de seca e fazer que haja a garantia do cumprimento de contratos. A Argentina registrou uma das piores secas dos últimos anos e, por conta disso, teve uma perda muito agressiva. A safra de soja deve ficar abaixo de 30 milhões de toneladas, a de milho abaixo de 40 milhões, fora outros tantos produtos que se perderam, como amendoim, girassol e outras culturas, além do trigo, que também no inverno se perdeu. Então, olhar para isso é olhar, ter esse entendimento de que, de fato, o governo da Argentina tenta incrementar as suas exportações, aumentar o seu volume exportado, para garantir também a entrada de divisas no país e garantir que não dará um outro ou a sequência de um calote no FMI, e vai pagar ali a sua dívida externa, que está bastante elevada. Não podemos esquecer que a Argentina está ainda mergulhada numa crise política e econômica, numa inflação que chegou a bater os 3 dígitos no início desse ano. 9 horas e 11 minutos pelo horário oficial de Brasília. Seguimos aqui com os nossos destaques. Estamos falando de grãos ainda, estamos falando de petróleo, de commodities, e o que vai continuar direcionando ali os mercados, ou o que vai começar a trazer mais influência ainda para o mercado de grãos? Os relatórios do USDA, que foram divulgados na última sexta-feira, dia 31 de março, trazendo os estoques trimestrais de grãos do país na posição de 1º de março e também as primeiras projeções, as intenções de plantio para a condição ali do quê, minha gente? A intenção de plantio para a safra 2023-24. Então, esses números, eles são importantes porque eles trazem uma sinalização inicial, mas já fazendo uma base com uma pesquisa junto a produtores rurais. Em fevereiro, nós trouxemos ali os números do Outlook Forum, que é um fórum que o USDA realiza anualmente, né? O Agriculture Outlook Forum. É ali onde ele traz as primeiras leituras do USDA para as possibilidades da safra que vem. Então, esta safra 2023-24 teve ali algumas sinalizações importantes, mas a primeira projeção oficial diária é essa que saiu na sexta-feira. Prospective plantings são a chegada ali desses números pelo USDA, né? O que mais surpreendeu o mercado no relatório diário? A área de soja foi mantida. A manutenção provocou, inclusive, uma alta forte das cotações, ao lado de estoques trimestrais que vieram abaixo da média das expectativas do mercado, a USDA estimar 35,41 milhões de hectares a serem dedicados ao cultivo da soja. O mesmo número se estimou no Outlook Forum em fevereiro. Então, nada mudou. E em relação à safra passada, também mudança quase imperceptível, porque o ano passado foram dedicados ao plantio da soja 35,39 milhões. Para este ano, 35,41 milhões de hectares. Então, perceba, manutenção na área de soja. Segundo os especialistas, analistas, consultores de mercado e até mesmo produtores rurais, esses números deverão mudar, é claro, ao longo dos próximos meses. A partir de maio, no boletim mensal de oferta e demanda, a gente já deve começar a ver as expectativas, as projeções para a safra 23-24. Aí lá a gente vai entender melhor como é que o mercado está olhando e buscando entender tudo isso. Fato é que esse número surpreendeu o mercado, que esperava uma revisão diária para cima em relação não só à safra passada, mas ao número que foi trazido no Outlook Forum. Então, olhar para esse número trouxe uma surpresa para o mercado que há tempos não recebia. Ou o USDA surpreende demais ou é conservador demais, e o mercado vai reagir a isso. Então, o mercado da soja, inclusive, que hoje sobe e vai intensificando ali os seus ganhos, ele ainda vai sentir
esse peso, tá? Ele ainda vai sentir essa pressão aí dos últimos números, enfim, e vai continuar observando isso tudo e buscando entender ali para onde vai, né? Então, é preciso que a gente tenha este entendimento, é preciso que a gente busque essa compreensão, tá? O mercado ainda tem tempo para digerir isso, porque só começou a chegar, né, informação da safra 23/24. Quando a gente olha para a área de milho, a gente está falando de uma área projetada em 37,2 milhões de hectares. Aí sim já vem uma mudança em relação ao fórum, que estimou uma área para o milho de 36,8 milhões de toneladas, e em relação também à safra passada, onde foram dedicados 35,8 milhões de hectares. Então, a gente tem um aumento de quase 2 milhões de hectares para a área de milho nos Estados Unidos, tá? Então, a gente está falando de um aumento de área. Não fez o mercado despencar, mas o mercado de milho fechou mais contido na sexta-feira, né? Então, e ainda olhando também para as condições dos estoques, tá? Já já a gente vai falar sobre os estoques. Então, para milho, estimado um aumento aí para a área de plantio. Para o trigo, a gente está falando de 20 milhões de hectares contra 18,5 da safra anterior e 20,03 estimados em fevereiro no Outlook Forum. Então, a gente está falando também de um aumento de área de trigo em relação à safra passada e ao número do mês passado. A surpresa, que não era surpresa, mas era algo esperado também, veio para o algodão. E os analistas já vinham pontuando que a gente tinha que ter muita atenção ao trabalho ali da área de algodão, né? O que a gente ia entender, como é que a gente ia... o mercado ia reagir a tudo isso. E então essas altas do algodão também tem um pouquinho dessa redução de 1 milhão de hectares, né, na área de algodão estimada para a safra 2023/24, perdão. Então, a gente está falando de 4,6 milhões de hectares contra 5,6 milhões da semana passada, não, do número da safra passada. Agora, em relação ao Outlook Forum, nós tivemos um pequeno aumento, mas também pouquinho, de 100 e pouquinhos mil hectares, porque no Outlook Forum foram estimados 4,41 milhões de hectares. A gente está falando agora de 4,57, tá? Então, baixa para a área de algodão, aumento para milho e trigo, manutenção na soja. Carla Mendes ainda pode mudar? Muito ainda pode mudar, até a gente entender ali a questão da área, tá? Agora, pontos importantes também que você não pode deixar de colocar na tua conta. A questão climática nos Estados Unidos. Ainda tem muito frio, ainda tem muita chuva, o preparo do plantio, o preparo dos trabalhos de campo está um pouquinho comprometido. Alguns agricultores vêm relatando isso, eles são muito ativos no Twitter. Então, se vocês checarem ali as informações da safra 23/24, vocês vão ver que eles falam sobre esse excesso de chuva, desse excesso de frio, né? O inverno se alongando. Então, eles já trazem essas preocupações. Isso sinaliza que vai ser uma temporada problemática, vai quebrar a safra americana? Não, pelo amor de Deus. Então, calma todo mundo, tá só começando o jogo para os produtores dos Estados Unidos, tá? Então, é olhar para isso, mas entender que agora é um passo, né? E a gente está no mercado climático americano. 1, 2, 3, começou a nova safra dos Estados Unidos, vai se intensificar a volatilidade na Bolsa de Chicago, e caso a gente tenha problemas mais graves por lá, que atrasem o plantio, que tem aquelas cheias, como costuma ter em anos de inverno muito rigoroso e alongado, porque daí começa a derreter toda aquela neve, é uma desgraça total. Vocês viram o que aconteceu em alguns estados com a passagem de tornados e tudo mais, que é típico dessa época. A gente está falando, então, de preocupações, a gente está falando dessa dificuldade que a gente tem para o mercado. Então, para o plantio. Então, a gente vai ter que olhar agora esses números estimados pelo USDA, como eles vêm mudando, e as condições de clima que também vão ajudar a direcionar essa condição. Claro que a gente vai ter que olhar retorno financeiro de todas as culturas para entender se pode haver ainda uma migração de área, uma mudança. Então, olhar para tudo isso agora é muito importante, tá? Então, vai ter que abrir um espacinho a mais aí nas suas análises para a safra 2023/24 dos Estados Unidos, tá? Pessoal, eu estou recebendo muitas perguntas aqui, eu já vou respondê-las, tá? Eu vou sempre carregando-as para o final, porque assim eu consigo
dedicar um pouquinho mais de tempo para respondê-las, tá? Inclusive, o pessoal aqui perguntando os preços da soja, né? Tudo mais. Então, podem ir mandando que eu vou responder tudo, tá? Bom, falamos então desses destaques do USDA para a área. O que a gente pode estimar, ou o que a gente pode esperar para os estoques trimestrais? O que eles nos sinalizaram, né? Nós trouxemos, ou nós vimos o USDA trazer estoques de soja e de milho abaixo das expectativas do mercado, né, das expectativas médias. Os estoques trimestrais de soja na posição 1º de março foram estimados em 45,9 milhões de toneladas, o mercado estimava 47,4, então quase 2 milhões a menos. Os estoques de milho vieram em 187,9, a média esperada era 189,7, também quase 2 milhões abaixo, perdão, e isso ajudou nas altas da última sexta-feira. Isso mostra que, de fato, a demanda pelos grãos americanos, ela, principalmente para a soja, ela tem sido bastante forte, né? Os Estados Unidos estão lá com estoques finais estimados para serem, de fato, menores, né? Então, a gente vai olhar como é que esses números vêm agora nesse novo relatório mensal de abril, né? E esses estoques trimestrais, então, já trazem uma sinalização importante. Ainda assim, a gente está falando de um estoque que também precisa ser comparado a março, que são menores. Então, a gente está falando de estoques trimestrais em 1º de março de 45,9 milhões de toneladas para soja, enquanto em março de 22 nós tínhamos 52 milhões e meio. Quando a gente olha para o milho, são 187,9 ou 188 milhões de toneladas contra, há um ano, 197,06 milhões. Então, a gente está falando de uma diferença considerável em relação ao ano passado, nesta mesma posição, 1º de março. Isso também está na conta. Por isso, também dando algum suporte aos preços ali dos grãos na Bolsa de Chicago, né? Claro que o mercado não vai desviar as suas atenções dessa condição. Enquanto tudo isso está acontecendo, a gente tem também o andamento dos preços do milho aqui no Brasil, que continuam recuando, né? Segundo as informações do CPEA, nesta segunda-feira, a gente está falando de uma finalização de março com preços em queda do milho. De acordo com as informações, enquanto produtores têm necessidade de escoar a produção da safra de verão, compradores nacionais e externos limitam as suas aquisições. Vendedores estão mais flexíveis nos valores e dispostos a realizar entregas imediatas. Do lado da demanda, agentes consultados pelo CPEA sinalizam ter estoques para o curto prazo, enquanto outros aproveitam as oportunidades atuais de maior oferta para adquirir o cereal a valores mais baixos. Então, a gente está falando de uma pressão que ainda acontece nos preços do milho. Vou até buscar aqui a análise do Wlamir Brandalize para a semana que entra, né, como ele costuma trazer no seu reporte, que acho que é completamente importante para a gente ter ali um caminho que o mercado deve tocar na sequência, né? Então, vamos dar uma olhadinha se temos aqui a informação de Wlamir Brandalize. Tem que abrir aqui, tem que aumentar a letrinha, porque, né, essa jornalista já com a idade avançada. Olha só a análise de Wlamir Brandalize. O mercado do milho nesse começo de abril deve seguir na mesma linha que veio na última semana de março, com muita oferta de grão novo, que está chegando da safra de verão, e ofertas do milho safrinha para julho em diante. Tá? Já no lado da demanda, deve seguir calmo, porque os consumidores estão em posição mais confortável neste ano e não mostram intenção de carregar grandes estoques no físico ou de contratos, porque acreditam que o milho deve ser bastante ofertado nas próximas semanas. Então, isso sinaliza que a pressão tende a continuar, né? Os produtores, normalmente, em anos que tem soja em queda na colheita e milho para negociar, normalmente preferem vender o milho e segurar a soja. E isso já está começando a aparecer, e dessa forma, mais um fator de oferta de milho que pode fazer o grão perder fôlego, e até no começo do segundo semestre, vamos ter o milho numa situação parecida com o que tivemos na soja neste ano de queda na colheita, por não termos armazenagem para toda a safra e também não termos espaço na exportação para escoar rapidamente o grão. O milho, o mercado de milho deve seguir na calmaria, nos diz, portanto, Wlamir Brandalize,
consultor da Brandalise Consulting. Vamos dar uma olhadinha nos preços do milho na B3? Saber como é que estão as cotações nessa manhã de segunda-feira? Subindo, hein? 1% de alta. Maio, R$ 80,42 por saca, 1,04% de ganho. Julho, R$ 79,00 mais 70 centavos, 1,1% de alta. E o setembro, R$ 79 mais R$ 79,00 mais 65 centavos por saca, com uma alta de 1,4%. E aí percebam que vai acompanhar Chicago, né? Porque em Chicago os preços estão subindo forte, quase 1%. E o dólar aqui no Brasil, vou aproveitar para te atualizar sobre isso, está caindo 0,3%, R$ 5,05 é a cotação deste momento, agora 9 horas e 25 minutos pelo horário oficial de Brasília, tá? Então temos essa movimentação para o mercado de milho, para o dólar, olhando para tudo isso. Bom, agora a gente vai passar para tratar ali de alguns temas políticos e que envolvem diretamente o agronegócio, né? Então, o primeiro deles é que o STF, o Supremo Tribunal Federal, recebeu nesta última semana, uma nova ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade, que contesta o FETAB, no estado de Mato Grosso, que é o Fundo Estadual de Transporte e Habitação, vigente desde o ano 2000. Segundo as informações do Valor Econômico, essa é a mais recente movimentação contra os fundos que taxam a cadeia do agronegócio. Dias atrás, o Supremo recebeu 2 ações similares contra o Fundeinfra, que é o fundo similar que também taxa o agronegócio no estado do Goiás, que começou a vigorar em janeiro. Então, nós já havíamos sinalizado, inclusive, essa ação direta de inconstitucionalidade sobre o Fundeinfra. Está correndo também no STF a questão do Fundo Rural e agora mais uma contestação ao FETAB. Isso já aconteceu em outras condições e esta ação específica, ela refere-se ao Partido Novo, que levou a ação ao STF no último dia 27 de março, quando a cobrança da taxa do FETAB completou exatos 23 anos. O processo agora, claro, está sob análise do ministro Gilmar Mendes, segundo o grupo de advogados responsável pela ação, que pediu uma liminar para suspender o que chama de, abre aspas, tributo travestido de fundo, fecha aspas. Então, mais uma ação direta de inconstitucionalidade contra o FETAB no estado de Mato Grosso. Vamos acompanhar os desdobramentos e vamos te atualizando por aqui no Notícias Agrícolas. Outra informação importante, agora sobre a questão do MST. O agronegócio brasileiro está bastante preocupado, inclusive era um desejo do deputado Pedro Lupion, presidente da FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, que se instalasse a CPI contra as invasões do movimento, ainda antes de abril, para impedir que as invasões se intensificassem durante o chamado Abril Vermelho. É uma tradição do MST intensificar as suas invasões no mês de abril e há, portanto, esta preocupação bastante intensa por conta disso. Né? Na Bahia, agricultores se reuniram em Feira de Santana para fazer ali um entendimento de como podem se proteger judicial e juridicamente, para entender como eles podem estar preparados caso as invasões aconteçam. E já há invasões em curso no estado da Bahia. Né? Nós vimos, inclusive, ali algumas regiões da Suzano Papel e Celulose, no estado baiano, serem invadidas pelo MST. Agora é a gente entender, inclusive o assessor jurídico da FAEB, a Federação de Agricultura do Estado da Bahia, deu entrevista à Jovem Pan falando sobre isso, falando sobre a necessidade que o produtor tem de estar seguro, de conhecer a lei e de fazer valer o seu direito à propriedade privada, que é constitucional. Nossa orientação, portanto, é de que você também faça esse entendimento, busque o que diz a lei, busque as suas associações de classe e federações do seu estado, para que você também, em conjunto, possa estar protegido. Por aqui, nós seguimos em alerta, então logo essa CPI seja instalada, você, claro, será o primeiro a saber, mas atenções redobradas, porque começou o abril e, portanto, a proximidade do Abril Vermelho e da intensificação das invasões pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Uma outra informação importante para a gente começar abril. Se lembram que na semana passada a gente falou sobre a suspensão
das operações da Cargill na Rússia? Pois é, agora é a vez do grupo Viterra. A Trade informou que não dará continuidade aos seus negócios de exportação de grãos na Rússia depois de 1º de julho. Na última semana, a Cargill anunciou uma medida similar, com a diferença de que a empresa deixará de fazer a originação de grãos no país, mas sem deixar de exportar as cargas que receber nos portos russos, ok? Após o monitoramento contínuo da situação no ano passado, a Viterra concluiu que suas atividades não se encaixam mais no direcionamento de longo prazo da empresa. Estamos avaliando opções para transferir nossos negócios e ativos na Rússia para novos proprietários, fecha aspas, para o comunicado de um porta-voz da companhia trazido aí no final da última semana. Então, depois da Cargill, é vez da Trading Viterra dizer que para com as suas operações na Rússia a partir de 1º de julho. 9h30 pelo horário oficial de Brasília. A gente vai acompanhando aqui todas as informações que vocês vão nos mandando. Quero agradecer já as gentis mensagens de bom dia que eu recebo de vocês, né? Muita gente acompanhando o Bom Dia Agronegócio, e a gente vai junto, então, trazer todos esses detalhes que são importantes para que vocês possam, então, se informar por aqui. E a gente vai agora responder as perguntas, né, esses comentários todos, e vamos ali tentando atender a todos vocês, tá bem? Bom, vamos começar ali com o nosso Instagram, né? A gente tem muitas perguntas. Quero agradecer principalmente a Lia, que disse assim, ó, gratidão enorme pelo teu compartilhamento de tantas informações preciosas. Eu que agradeço o prestígio da audiência de vocês, viu, Lia? Sempre bom estar com vocês de manhã e dividir a minha manhã com vocês. Bom dia também para a dona Eliana, para o pessoal da Guimarães Agronegócios, Rafael Oliveira. O que eles fazem com o petróleo, o Brasil devia fazer com a soja, pois somos o maior produtor e quem manda no preço devia ser nós. Pois é, Rafael, hoje o Brasil já é tomador de preço, né? O Brasil tem um papel importantíssimo na formação dos preços internacionais de soja, mas cortar a produção, diminuir a produção, não sei se seria a melhor solução, né? A gente está falando de segurança alimentar, a gente está falando de alimentar pessoas. Acho que a gente ter um livre mercado já é algo bastante positivo, porque imagine você se quando a gente tem uma produção cheia, uma produção robusta, né, a gente tivesse ali uma baixa nos preços e talvez se a demanda aumentasse um pouco, a gente tivesse ali problemas para regular o preço, ou quando a gente tivesse uma tragédia como aconteceu na Argentina esse ano, os preços não subissem livremente, né? Então, acho que talvez porque se a gente for olhar para o PEP, né, ela tem ali um viezinho, né, um fundinho de cartel, né? Então, o livre mercado ele é muito importante para a saúde dos negócios, né? Então, imagina a gente ter uma quebra como a gente teve o ano passado e os preços não responderem na mesma medida da quebra, né? O que está acontecendo na Argentina, por exemplo, eles estão ali limitando as exportações, né? Como já fizeram com outros produtos, e a gente viu os preços despencarem. Então, essas regulações muito impostas, elas podem ser muito prejudiciais. Então, talvez o livre mercado seja, de fato, o principal e o mais saudável regulador dos preços, né? O mais fiel retrato das cotações. Eu entendo a preocupação de vocês, é completamente plausível, mas, né, essa é só a minha modesta opinião, mas acho que o livre mercado, ele carrega uma importância para os preços bastante grande. Mas, claro, né, ele precisa ser respeitado, óbvio. Bom dia também para o Márcio Fagundes, para o Silvano Filipeto. Obrigada, viu, Silvano, pela sua audiência. Soja e milho tem que subir, senão vai ficar difícil. Custos altos. Pois é, mas os custos também estão dando algum fôlegozinho, né, Silvano, ali nos fertilizantes, estão dando algum fôlego também ali nos químicos. Os preços estão mais baixos um pouquinho do que estavam no mesmo período do ano passado. Então, é fazer as contas e aproveitando essas pequenas janelas de oportunidade para fazer seus negócios. Mas a sua colocação realmente muito plausível, a gente está olhando para isso. Bom dia, Carla. Farvale, Indústria e Comércio de Encantado, no Rio Grande do Sul. Obrigada, viu, pessoal da Farvale? Chiru do Agronegócio, bom dia. Márcio Maciel, terroristas do MST têm que responder pelos seus crimes. Do MST e de qualquer outra organização. Cometeu crime é crime, tá na lei, tá na Constituição, cláusula pétrea, direito constitucional
é o direito à propriedade privada, né? Não pode invadir. Invadiu propriedade privada é crime, minha gente, tá? Na lei, tá? Tá na lei. Bom, acho que ali pelo Instagram respondi todo mundo. Vamos aqui para o YouTube, onde a gente tem bastante gente conversando conosco nesta manhã de segunda-feira, senhoras e senhores. Mandem as suas perguntas, mandem para nós de onde vocês estão falando, mandem e a gente vai respondendo por aqui, tá? Vamos lá. Bom dia, Carla. Bom dia, Danilo Padovani. Jonathan Freitas, de Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul. Esse cartel do petróleo pode beneficiar as vendas das commodities. Pois é, fecharam a torneirinha, o preço está disparado, as commodities estão acompanhando. Darcilo Beledelli, bom dia. Balneário Camboriú, Santa Catarina. Isabela Israel, bom dia. Notícia sobre o mercado de fertilizantes? Pois é, Isabela, a gente está nesse momento aí de preços um pouco mais acomodados, né, em patamares um pouco mais baixos do que nós víamos no mesmo período do ano passado, dando algumas janelas de oportunidade ali para o produtor brasileiro, e a gente tem que acompanhar isso, tem que monitorar, tá? Temos que ter essa atenção, porque realmente a gente tem oportunidades melhores do que tínhamos no mesmo período do ano passado. Aliás, no mesmo período do ano passado, a gente estava falando de 1 mês de guerra na Ucrânia, quase 2, né? Então, os preços estavam disparados em patamares historicamente altos. E agora a gente precisa lembrar que já começa a intensificar uma demanda por parte do hemisfério norte, né? Que demorou um pouquinho a aparecer, por isso que os preços também cederam um pouco mais. Então a gente vai monitorar, vamos trazer o Jefferson Souza, analista de fertilizantes, para atualizar essas informações, né? E aí a gente vai trazendo análises mais detalhadas, tá? O Rafael Lima, bom dia, Carla Mendes, da AgroPrime de Rio Verde, Goiás. Bom dia. Aqui já estamos há cerca de 15 dias sem ocorrência de chuvas. Começa a ameaça do milho segunda safra, principalmente plantado fora da janela. Eu entendo. Aí, em outras regiões também, a gente tem uma parcela considerável da segunda safra de milho sendo plantada numa janela fora do ideal. Esse é um ponto que o mercado está observando, que o produtor está observando, e a gente vai ter que acompanhar. Né, os próximos meses serão determinantes para a gente entender o tamanho e o potencial da safrinha e como isso vai chegar nos preços, tá? Primordial. Bernardino Tartari. Bom dia, Carla e amigos Notícias Agrícolas. Bom dia. Bom dia também para minha amiga Maria Regina Lopes, que sempre nos acompanha por aqui. Francisco Salles, obrigada, viu, pela gentileza. Carla Mendes, bom dia, admiro muito seu programa. Perguntamos, a Argentina terá que importar soja do Brasil? Não só terá, como já está importando, né? A Argentina vai ter que aumentar em mais de 100% o seu volume de soja importada para garantir que pelo menos o mínimo da sua capacidade processadora, esmagadora de soja, seja alcançada e eles não fiquem com um rombo ainda maior no seu caixa, né? Então, vai importar soja. Hoje compensa mais importar soja, processar, agregar valor, mandar para fora, cumprir contratos, do que deixar a sua capacidade ali cada vez mais ociosa. Então, sim, a Argentina vai ter que importar mais soja, tá? Inevitavelmente. O Luiz, bom dia. Poderia comentar o preço da soja a curto e médio prazo? Olha só, Luiz, o que a gente tem de informação, né? A gente vai carregar um volume de soja importante para negociar no segundo semestre, que vai competir ali com a soja americana. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando de um mercado de clima nos Estados Unidos, que pode ser um mercado volátil, né? Tende a ser, e com a manutenção da área de soja lá para os americanos, que é o que está previsto, pelo menos por enquanto, a gente tem o mercado fica ainda mais sensível ao clima, né? Porque com uma área menor do que o esperado, a gente está falando de uma possibilidade de subida com qualquer problema de clima que se estenda ou que tenha uma agressividade maior. Então, olhar para isso vai ser completamente importante, tá? Então, vamos colocar isso na conta. E para o Brasil, vamos ter que olhar os prêmios para o segundo semestre estão melhores, não são prêmios maravilhosos, mas estão melhores do que para os embarques mais curtos, e vamos olhar também para o dólar. E percebam que hoje o dólar já está se aproximando de R$5. A gente está falando de R$5,05 com 0,3% de queda. Então, para o segundo semestre, olhar prêmios, dólar e safra americana, tá? Mercado climático bastante sensível por lá, devemos ter. Vamos lá, continuar aqui nas nossas respostas. Pessoal da LG Comércio de Cereais. Bom dia, Carla. Todos aqui acompanhando suas informações para iniciar a semana com o pé direito.
Obrigada, um abraço para todo o time da LG Comércio de Cereais. Bom dia para o meu amigo Nivaldo Forastieri, também para o senhor Márcio Eno. Bom dia, Carla. Milho sofrendo com a seca. Realmente, o Márcio está no Paraná e não é só, viu? Quem aqui? O pessoal que estava me falando da dificuldade no Goiás. Pessoal da AgroPrime, né? Lá em Rio Verde. Então, o Paraná também sofrendo com a seca. Leandro Luiz Paes, deveríamos criar uma associação dos produtores agrícolas como a OPEP para garantir um preço estável no mundo com margem de lucro. Pois é, Luiz, falamos sobre isso. Ele diz assim, outra coisa muito importante é o governo liberar financiamentos com baixas taxas para a construção de silos para armazenar grãos no Brasil e assim garantir estabilidade e preço justo. Aqui eu assino embaixo e concordo em gênero, número e grau. Temos que ter mais investimentos na armazenagem. O pós-colheita é um problema do Brasil. No momento da armazenagem até o escoamento, a gente precisa intensificar. A gente tem um déficit de armazenagem, né? Armazenagem estática de mais de 100 milhões de toneladas. A gente está falando de soja que fica em carroceria de caminhão, milho que fica em carroceria de caminhão, montanhas de milho e soja a céu aberto, como a gente tem visto circular nas redes sociais, perde qualidade, perde preço, perde peso, perde tudo e não se pode mais viver desse jeito, né? A gente está falando de um país que tem uma demanda aí para as próximas décadas de aumentar a sua produção de forma expressiva, né? A gente está falando de uma necessidade de se crescer 20% no Brasil, 20% no mundo, e o Brasil precisa crescer 40% para que o mundo cresça 20%. Cálculos da ONU, da FAO, Federação para a Alimentação e Agricultura da ONU, Organização das Nações Unidas. Não é Data Carla Mendes que está dizendo isso, tá? Então a gente está falando de uma necessidade iminente. Chegou a hora, ou passou da hora. Então, eu concordo muito com o Luiz aqui quando a gente precisa olhar para a questão da armazenagem, porque a armazenagem garante, né, que nós não tenhamos só a nossa segurança alimentar ali garantida, mas nós tenhamos também essa possibilidade de comercializar nos momentos mais oportunos e não ter que entregar o nosso produto a preços que talvez não sejam os melhores, só para garantir que o seu produto não fique ali se deteriorando ou a céu aberto, ou que você lote as suas propriedades de silo bolsa, né? Porque é 2023. Então, assim, graças a Deus que inventaram o silo bolsa. Mas a gente sabe que não é suficiente. A gente precisa investir em mais armazenagem. A gente precisa ampliar a nossa infraestrutura logística toda, do pós-colheita para frente, tudo, né? Muito agressivamente. Cálculos da Exalc Log, que é aquele grupo técnico da Exalc, que discute logística, calcula, entende, projeta, a gente está falando da necessidade de se investir 3% do nosso PIB em infraestrutura para a gente garantir que a gente possa, em algum momento, alcançar a capacidade produtiva que vem aumentando no Brasil gradativamente. Então, olhar para isso é muito sério. Agora, né, como eu falei, o entendimento ali do livre mercado também acho importante. É o melhor dos mundos? Não, a gente vai ter que buscar um melhor dos mundos? Talvez sim, né? Mas é difícil alcançar, né? E o mercado nem sempre vai ser feito só de altas, né? A gente vai ver o mercado testar baixas, o mercado é reflexo, o preço é reflexo do encontro da curva de oferta e demanda. Então a gente nunca pode esquecer disso, né? Alberto Tesmer, bom dia, Carla. Desejo uma maravilhosa semana a todos. Obrigada. Para você também, Alberto. O Vander, bom dia, Carla de Sorriso, Mato Grosso. Bom dia pela Vanessa também. Ótima semana a todos. E temos aqui mais comentários, né? Temos aqui mais informações, mais opiniões, dúvidas, críticas e sugestões. Enfim, minha gente, é isso, né? São 9 horas e 43 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente vai caminhando para o final desta edição do nosso Bom Dia Agronegócio, com só algumas das primeiras e principais notícias que chegam na manhã de hoje. Tem muito mais ainda aqui no Notícias Agrícolas, como, por exemplo, Fávaro explica que viagem de Lula à China trará mais resultados positivos para o agronegócio brasileiro. A G Rural aponta a colheita da soja em 76% da área no Brasil. Boletim Focus, projeções para a nossa economia. Investidores elevam visão para a inflação em 2023, mas pausam altas para anos seguintes. Ainda bem. A Argentina retoma comércio de produtos avícolas um mês após detectar influenza aviária em plantéis comerciais. E a Letícia também nos sinalizou aqui informações novas sobre a gripe aviária por lá. Então,
temos essas reaberturas até o momento, e em relação à reabertura dos mercados de produtos agrícolas, o Uruguai aprovou hoje os novos certificados de exportação de carne pré-frita, vísceras hidrolisadas, ovo produtos, carne enlatada de aves e suínos e carne fresca e produtos à base de carne de aves da Argentina. Depois que a Argentina suspendeu suas exportações, tanto de carne quanto de ovos, também foram feitos acordos para retomar os embarques para a Rússia, Arábia Saudita, Hong Kong, Japão e países africanos de carne fresca de frango de áreas livres de doenças, onde o Senasa é um grande pilar para essas negociações. Então, a Argentina voltando a respirar no mercado avícola, depois ali daquela suspensão em função da identificação há cerca de um mês da sua gripe aviária em plantéis comerciais. 9h45 pelo horário oficial de Brasília. A gente vai encerrando por aqui a nossa edição desta segunda-feira, te convidando para continuar a acompanhar a programação ao vivo do Notícias Agrícolas, que acontece ao longo de todo o dia, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Desejo uma excelente semana, bons negócios, boa segunda-feira, até amanhã.